Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e desejar um ótimo fim de Shabat, né? Um ótimo fim de descanso, né? Aliás, o sábado já se encerrou, né? Nosso Shabat sagrado já se encerrou às 6 horas, já são quase 8 horas, mas enfim, um ótimo descanso a todos. E hoje, convidá-los a dar continuidade à nossa análise, leitura e reflexão sobre os textos bíblicos, atendendo uma demanda da minha companheira assistente de trabalho, minha inteligência artificial Gemini, a respeito de Mateus capítulo 15, sobre Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem, sobre por que Jesus não lavou as mãos para comer, né? E isso é um livro, um episódio muito revelador do livro de Mateus. Então, eu quero convidá-los a fazer uma leitura mais aprofundada sobre esse texto, certo? O texto começa dizendo assim, capítulo 15 de Mateus. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Para quem conhece as pessoas, os anciãos, as pessoas mais velhas, mais idosas, né, mais tradicionais, mais conservadoras, sabe que para essas pessoas é muito importante no convívio social delas você não apenas ser, né, mas você parecer. Por que é importante isso? Porque aqui a gente está lidando com uma circunstância, um ambiente que envolve elemento sagrado. E qual que é o elemento aqui sagrado? A comida. Então, os anciãos, os sacerdotes, os judeus em geral, toda vez que iam lidar com algo sagrado, eles lavavam as mãos, certo? O alimento não é diferente, certo? Por quê? Porque eles queriam mostrar para as pessoas que estavam à sua volta que o seu exterior apenas estava refletindo o seu interior. Então, eles lavam as mãos para mostrar que estão limpos por dentro, e porque estão limpos por dentro, lavam as mãos. É uma forma de mostrarem que estão vinculados à lei de Moisés, certo? Que estão limpos, certo? Jesus, por sua vez, senhoras e senhores, um ser primitivo, um sujeito primitivo de baixa cultura, é como se fosse aquele cidadão da Índia lá, alguém já viu aqueles cozinheiros da rua na Índia, por exemplo, que quando vão cozinhar, por exemplo, cospem na comida, né, por causa da cultura deles lá, que dizem que a comida fica melhor, outros colocam pedra na comida. Jesus era basicamente desse jeito. Na verdade, ele era coerente com o comportamento dele, até porque ele era realmente, assumidamente, um imundo perante a tradição dos judeus, dos anciãos, certo? Então, os escribas e fariseus chegam perto de Jesus e perguntam para ele por que ele não lava a mão quando ele vai comer e nem depois que come. Inclusive, na escola, a gente até aprendia no tempo integral, né, que tinha que tirar, por exemplo, o chapéu, o boné na hora de comer, né? Ou seja, cultura, né? Tradição, né? Aí, veja bem o que vai acontecer. Jesus, como toda pessoa que é pego com as calças arriadas, com as calças na mão, que é pego nu, que é pego no fragante, quando é feita uma pergunta, o que ele faz? Ele responde com outra pergunta. Por quê? Porque tenta fugir da pergunta. Então Jesus vai responder com outra pergunta e o que ele vai dizer é o seguinte: ele, porém, lhes respondeu: por que transgredi vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por coisas das vossas tradições. Então Jesus vai dizer que a resposta dele vai ser que pergunta para ele por que não lava a mão. Antes de comer, a resposta dele vai ser o seguinte: porque vocês, na tradição de vocês, escribas e fariseus, a lei diz que aquele que maldisser o pai e a mãe tem que honrar pai e mãe. Aquele que maldisser o pai e mãe, né? Ou seja, difamar, falar mal do pai e da mãe, tem que ser punido de morte. Mas vocês tiram a validade dessa lei. Por quê? Porque vocês, na tradição de vocês, vocês dizem que aquele, né, que levar a oferta, né, que é do agrado dele, né, que é de aproveito dele para a casa do Senhor, esse jamais honrará o pai e a mãe. E eles estão certos, os fariseus estão certos. Por quê? Eu vou explicar para as senhoras e os senhores. É como se eles quisessem dizer assim: ô pessoal, veja bem,
teve o pecado de Adão lá. Deus estabeleceu uma nova aliança. Essa nova aliança era sacrifício de animais para perdão dos pecados. Tinha Abel e Caim. Abel, os dois sendo pecadores. Abel, sabendo o que agradava a Deus, o que Deus pediu, entregou sacrifício de animais para perdão dos pecados. Agradou a Deus. Caim, por sua vez, entregou aquilo que ele queria, aquilo que era valioso para ele, não aquilo que Deus pediu. Então ele foi e entregou fruto do campo, Deus não aceitou, certo? Então é a mesma coisa com vocês, certo? Toda vez que vocês vierem aqui no templo de Jerusalém, entregar a oferta de vocês, segundo o coração de vocês, o que é agradável para vocês, o que é importante para vocês, o que é valioso para vocês, não vai valer de nada, vocês não estão honrando o seu pai de vocês, certo? Porque o pai de vocês, que é celestial, ele pediu outra oferta, e a oferta que agrada a ele, não o que vocês querem. E ao mesmo tempo, ele estava falando para Jesus justamente por quê? Porque Jesus, a sua mãe, tendo a lei imprimida na mente e no coração, como o profeta Jeremias disse, certo? Que sacrificou animais para a perdão dos pecados de Jesus quando era pequeno, certo? Consagrou ele no templo, fez tudo o que devia fazer segundo a lei, circuncidou ele, a mãe dele, certo? Tendo o filho Jesus, desonrou o pai e a mãe dele por quê? Porque quando ele cresceu, ele já tendo sido passado pelo ritual para perdão dos pecados, foi se batizar com João para perdão dos pecados, ou seja, uma oferta que Deus não pediu para perdão dos pecados. Com isso, ele estava desonrando o pai e a mãe dele, certo? Então, os escribas e fariseus, ao inventar essa tradição, eles estavam corretos. É como se eles estivessem dizendo assim: se vocês, conhecendo a lei, conhecendo a tradição, conhecendo o que agrada a Deus, ou a oferta que agrada a Deus, entrega a oferta segundo o coração de vocês, como Caim fez, vocês de modo nenhum estão agradando a Deus. Vocês de modo nenhum estão honrando o Pai de vocês. Então, se vocês não honram o Pai Celeste de vocês, entendendo o que agrada a Ele, dando Ele o que agrada a Ele, vocês muito menos vão honrar o pai e a mãe de vocês. E justamente se referindo a Jesus. Por quê? Porque Jesus desonra o pai e a mãe dele, né? Que consagrou ele desde pequeno para seguir esse mesmo ritual, sacrifício de animais para perdão dos pecados, aprendeu isso quando estava no templo, né? Quando cresceu, desonrando seu pai e sua mãe, o que ele foi fazer? Procurar perdão dos pecados junto com João, que era o quê? Através do batismo. E o batismo não era a oferta que Deus pediu para perdão dos pecados, era o sacrifício de animais. Quer os seus pecados perdoados? Sacrifica o animal. Ah, mas eu vou passar pelo batismo. Não, não funciona. Eu vou fazer outra coisa. Não funciona. Certo? Então Jesus, quando, por exemplo, vai estabelecer a nova aliança com os discípulos dele, né, o dia sagrado, o dia da Páscoa, que deveria sacrificar um cordeiro, né, literalmente para perdão dos pecados dele e dos discípulos dele, ele faz isso de forma simbólica, como se o pão fosse o corpo dele e o vinho fosse o sangue dele. Ou seja, oferecendo a oferta do campo, porque trigo, né, vinho, campo também, a oferta de Caim. Então, ou seja, ele está desonrando não só o Pai Celeste dele, como a mãe dele, que consagrou ele no templo desde quando ele era pequeno, certo? Aí ele vai continuar dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, assim, ele aponta o dedo para as pessoas, dizendo que o profeta Isaías profetizou a respeito delas, mas está profetizando a respeito dele mesmo, Jesus, porque é ele, certo? Que honra a Deus com os lábios, diz que vem trazer a lei, que não vem abolir a lei, vem seguir as leis, não vai mudar uma vírgula da lei, mas profana o sábado, certo? Estabelece uma nova aliança que não tem nada a ver com aquela que Deus estabeleceu com Abel, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados, transforma isso no rito de Caim, né? Quando transforma o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, ou seja, a oferta do campo, né? Ele que está honrando Deus com os lábios, mas o coração dele está longe, porque a lei, como o profeta Jeremias disse que na nova aliança estaria imprimida na mente e no coração do povo, não está imprimida na mente e no coração de Jesus. Por quê? Porque ele abandona a nova aliança que Deus fez, sacrifício de animais para perdão dos pecados, que Maria fez com ele quando ele era pequeno, para ter seus pecados perdoados através do ritual de João, que nada tem a ver com a oferta que Deus pediu, certo? Então ele que está com o coração longe de Deus, mas que confessa com os lábios, né? Aí ele vai dizer: e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceito de homens. Essa doutrina que ele ensina de perdão dos pecados através do desejo pessoal dele, né? De batismo para perdão dos pecados, certo?
dessa nova aliança que ele trouxe para os discípulos dele, que não inclui sacrifício de animais, né? Isso aqui é preceito de homens, porque não foi isso aqui que o Deus estabeleceu, isso aqui é o que ele mesmo está estabelecendo. Então ele vai dizer, e tendo convocado a multidão, lhe disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, assim, exatamente, Jesus está sendo coerente. Os anciãos lavam as mãos para mostrar que eles estão limpos por dentro. Jesus, como não cumpre a lei, ele não lava as mãos porque ele está sendo coerente. Então, se o exterior reflete o interior, Jesus não lava as mãos porque ele é sujo por dentro e por fora, certo? Então, ou seja, não é o que ele come que está contaminando ele. Ele não está lavando as mãos por quê? Porque ele não segue o rito, ele não é limpo nem por fora nem por dentro. O que ele fala contamina ele, certo? Aí o texto vai dizer, então aproximando os seus discípulos, disseram, sabe que os fariseus, ouvindo suas palavras, se escandalizaram, né? Aí o que ele vai dizer? Ele, porém, respondeu, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, são cegos guias de cegos, ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, ou seja, ele diz que os fariseus e escribas que são cegos, mas cegos são eles, né? Por quê? Porque desonram a Deus, desonram o pai e a mãe e não conseguem enxergar que desde os tempos de Abel, a oferta que agradou a Deus era sacrifício de animais para perdão dos pecados e não batismo. E não a oferta simbólica que Jesus faz na Páscoa, em vez de sacrificar um cordeiro, animal literal, né, parte o pão, que é fruto do campo, né, e transforma o vinho no sangue dele, como se aquilo ali fosse o sacrifício de um animal literal, né? Então, ou seja, eles são cegos, né, que são guiados por Jesus, que é mais cegos que eles, e que vão cair no barranco, porque eles, seguindo o que Jesus ensina, é como cegos caminhando para o barranco, vão cair, né? Aí ele vai dizer, então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em outro lugar escuso? Ele vai dizer, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Então, ou seja, Jesus e os discípulos dele estão completamente contaminados, porque ele não honra o pai e a mãe. Porque ele vai dizer que quem é família dele, quem é pai e mãe dele, é aquele que faz a vontade do pai dele. E ele se referindo ao Espírito Santo, né? Então Maria, como tem a aliança de Abel, né, como tem a lei impressa na mente e no coração, a aliança que Deus estabeleceu desde o princípio, o sacrifício de animais para perdão dos pecados, circuncisão, guardar a lei do sábado, etc. e tal, ela não faz a vontade do pai dele, tanto que ela não se senta na ceia com ele para quando ele vai fazer a oferta dele da nova aliança lá, certo? Que é onde ele vai trocar a oferta de Abel pela oferta de Caim, porque o pão ali é fruto do campo e o sangue ali, que é o vinho que ele simboliza ali, também é fruto do campo. Então não é a oferta que agrada a Deus, certo? Não é a oferta que Deus pediu, é a oferta de Caim. Então ele tem, senhoras e senhores, está contaminado, né? O que sai da boca dele vem do coração, e do coração dele não vem as leis que são impressas, sacrifício de animais para o perdão dos pecados, né? Por quê? Porque ele ensina as pessoas outro tipo de ritual, além de se colocar como Deus perdoando pecados, porque o sacerdote, ele foi consagrado como sacerdote, pode perdoar pecados, mas o que ele tem que fazer? Ele tem que sacrificar um animal para perdão dos pecados dele, sacerdote e do povo. Jesus, ao contrário disso, na nova aliança dele, na ceia com os discípulos dele, em vez de sacrificar, né, no dia que era feito para isso, como a Páscoa, sacrificar o animal, ele simboliza o animal como se fosse o pão, né, simbolizando o corpo dele, porque Deus nem pediu a morte dele, né, e o vinho como se fosse o sangue. Né? Então, ou seja, ele não tem a lei impressa no coração e na mente, como o profeta Jeremias profetizou. Né? Então, o que sai da boca dele, né, vem do coração, e o que vem do coração dele é a calúnia. O que vem do coração dele é que ele está contaminado. Né? Então, tudo que ele fala é o que contamina ele. Né? Então, assim, ele não honra nem o pai nem a mãe, porque ele diz para as pessoas que tem que amar mais ele do que o pai e a mãe, abandonar elas, né, colocar inimizade entre eles. Isso não é honrar pai e mãe. Né? Ele vai dizer, porque do coroar procedem maus desígnios, homicídios, eles cometem homicídios, adultérios, ou seja, ele é fruto de adultério, porque o próprio texto vai dizer que quem engravidou Maria foi o Espírito Santo, ou seja, o líder da tropa dele lá, certo? Foi o Espírito Santo e não José, que era casado com ela, certo? Outro também que comete adultério é um discípulo dele que ele disse que ia colocar para julgar as 12 tribos de Israel junto com ele, né? Segundo a lei,
que é quem? Filipe, que estava envolvido em adultério. Então, ou seja, eles que estavam contaminados, né? Eles que estavam envolvidos em prostituição, eles que estavam envolvidos em furtos, né? Por quê? Porque estavam furtando a nova aliança do profeta Jeremias, do profeta Isaías, que era a, a lei impressa na mente e no coração do povo, que era o sacrifício de animais para o perdão dos pecados. Ele, quando transforma esse sacrifício, esse ritual aí, né, num pão como se fosse o corpo e no vinho como se fosse o o sangue, dizendo que isso é a nova aliança, ele está furtando a nova aliança do profeta Jeremias, do profeta Isaías, né? Falso testemunho, que diz que que é o filho do homem, e ele não é o filho do homem, porque o filho do homem é o próprio Isaías, que diz que vem trazer, fazer com que o povo de Jerusalém entregue o sacrifício no templo, ele expulsa o povo que vende animais para sacrifício no templo, né? O profeta Isaías, que é o filho do homem, diz que vem fazer o povo seguir essas leis, né? E ele faz o contrário, né? Então ele te dá falso testemunho. E você quer blasfêmia maior, contra, e também vai dizer blasfêmias, e você quer blasfêmias maior, né, do que as que ele faz, né, transformar o ritual de Abel, né, no ritual de Caim, sem que as pessoas percebam, ou seja, oferecendo fruto do campo do mesmo jeito, sem seu sacrifício de sangue, porque as coisas com Yahvé eram o seguinte, senhoras e senhores, por que ele queria que você matasse o animal? Para você entender que ele deveria matar você, porque você cometeu o pecado de transgressão da lei. Então, quando você mata o animal, certo, você vai ver, né, na cara do animal o sofrimento do que deveria acontecer com você por causa do seu pecado, mas ele preferiu matar o animal do que você. Então, através da morte do animal, você vê realmente que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, por isso ele exigia sacrifício de animais. Então, quando Jesus transforma isso no sangue, né, que é literal, no vinho do animal, e o pão, né, no corpo do animal, é uma blasfêmia total contra Yahvé, né, contra os judeus, né? Aí ele vai dizer, são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, ele termina o discurso dele basicamente dizendo, senhoras e senhores, que ele não lava as mãos antes de comer, porque isso não contamina o homem. Ou seja, ele está sendo coerente porque eles já estão contaminados, né? Entre eles tem blasfêmia, entre eles tem falso testemunho, entre eles tem furto, entre eles tem prostituição, tem adultérios, tem homicídio, porque inclusive ele diz, João chega a dizer que quem não se batizar com o Espírito Santo, o líder da gangue pai de Jesus, vai morrer queimado, vai ser batizado com fogo, né? Ou seja, para o filho do homem, o profeta Isaías, quem ia ser morto queimado era aquele que não seguisse as leis de Yahvé, certo? Mas como Jesus perverte isso, aquele que vai ser queimado no reino de Jesus, que é completa contradição, é o contrário do reino dos judeus, de Moisés, né, das leis, ele vai matar vivo aqueles que seguem a lei, aqueles que são a aliança de Abel, né? Ou seja, Abel quer jogar a descendência de Caim no fogo, e a descendência de Caim também quer jogar a descendência de Abel no fogo, né? Mas no final das contas, quem está certo é quem? É o judeu. Não estou falando que tem santo aqui, mas quem está sendo roubado aqui, quem está tendo Deus blasfemado aqui, né? Quem está tendo a religião blasfemada aqui são os judeus. Eles que estão sofrendo com isso, né? Então, ou seja, Jesus ele não lava as mãos, né? Para concluir, ele não lava as mãos porque ele está sendo coerente com ele mesmo, né? Ou seja, eu não lavo as mãos por quê? Porque eu sou sujo por dentro, né? Então, ou seja, de mim vem blasfêmia, de mim vem falso testemunho, de mim vem furto, de mim vem desonra pai e mãe, vem desonra a Deus, né? Então, ou seja, mesmo que eu lave as mãos, isso não vai me transformar eu contaminado, porque eu já estou contaminado. Então, eu continuo comendo com as mãos sujas, sendo um sujeito de baixa cultura, indisciplinado, né? Que é rebelde como Caim, né? Não quer seguir as leis, quer fazer do seu jeito, né? E isso no templo de Jerusalém não funciona, porque se você quiser criar sua própria religião, Jesus poderia criar a própria religião dele e levasse esse sacrifício, esse ritual dele para longe do templo, não para dentro do templo de Jerusalém, porque isso aí era o maior roubo de todos, né? Todos os profetas que ele profetizavam diziam que as pessoas iam ter que levar o sacrifício e a oferta dela lá no templo. Todos diziam que era o que Deus agradava, que era o que? O sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Agora, Jesus, quando chega perdoando pecados, sem fazer esse ritual todo, né, simbolizando ainda o ritual de Caim, né, ele está profanando, né, ele está desonrando não a Deus como pai dele, como os seus próprios pais, né? Inclusive, ele se dizia pai dos discípulos dele, né? Então, veja bem, ele é um pai que desonra o filho, por quê? Porque por causa dele, João morreu, né?
porque Felipe, por causa de Felipe e tal, ou seja, ele causou a morte de todos que andavam com ele, né?